Eu estava fugindo das meus deveres, fazendo como todo mundo, passando vídeo no Twitter, só que como eu sou esquisitona, eu não faço isso nas redes sociais comuns, eu faço no Twitter. E eu cheguei num TikTok, que tem muito isso no Twitter, eu vejo TikTok pelo Twitter, de um cara, aqueles cara que fica na rua perguntando, entrevistando outras pessoas. Aí ele entrevistou uma senhora que foi perguntar, tipo, qual a sua idade, o que é que tu faz, se é casada, quantos anos. Aí era uma senhora que tava, tipo, seus 80 e poucos anos, dizendo que ela era médica há 50 anos, e ela se formou no mesmo ano que o marido dela, e o marido dela também nasceu na mesma semana, no mesmo dia, na mesma semana que ela. Irrelevante, mas enfim. Ela e o marido, 50 anos de carreira de medicina e 80 e poucos anos de vida. E como o cara falou, ela foi pescando, né, o que ela tava falando, ele foi ficando interessado. Aí começou a falar, e eu não lembro, porque o vídeo, sei lá, tinha 3 minutos. Chega um momento que ela fala de que ela parece que ela tava trabalhando, ela ainda trabalhava, e ela parou de trabalhar porque ela teve câncer, uma coisa assim. E eu, como uma pessoa que teve câncer, ela tava dizendo de que ela teve câncer e ela parecia, ela era muito idosa, super de boas, e ela tava com camisa de maratona e não sei o que. Ela tava super de boa com a vida e tal. Ela não fazia mais tratamento, ela já tinha terminado. Eu fui ver um comentário de que um cara, possivelmente 20 e poucos anos, ele tava falando, tipo, nossa, tudo que ela passou e nessa paz assim. E eu fiquei olhando. A gente não devemos julgar as pessoas porque a gente tem experiências diferentes. Eu sou uma pessoa que sobreviveu ao câncer. Eu tive câncer 3 vezes, dos 15 aos 20 anos. Então, assim, tipo, todo esse BO de mesmo você ter sofrendo horrivelmente, principalmente em corpo, tipo, fisicamente, você sofria pra ficar viva, como é que você fica com a cabeça estável? Simples. Chega um momento que ou você fica na fossa e decide que a tua vida acabou e você só vai esperar a hora de você ir morrer. Então, tipo, mentalmente você já morreu, só vai esperar o seu corpo morrer. Ou você olha assim e faz. A vida é muito mais simples e é completamente diferente do que a gente acha e sua cabeça muda. Que é o que ela aparentava ter. E eu não tô zoando, eu tô respondendo o moço, que eu nem lembro quem era, nem... Mas enfim. E esse vídeo me deu uma vontade de falar sobre como humanos normalmente não têm a noção que você só adquire quando você tem uma doença muito forte ou você tem algum momento muito forte e se levanta desse momento. Porque tem muita gente, eu acho que todo mundo, todas as pessoas têm um momento muito forte na tua vida. A diferença é que o que você faz com ela. E eu tive muito jovem. Eu fui curada do câncer, eu tinha 20 anos. Então, tipo, na época que eu terminei o tratamento de câncer, eu vivia fazendo piada de que eu tinha alma de velha. Porque quando você fica mais velho, geralmente você passa a se importar com coisas mais importantes em vez de coisas fúteis que a gente se importa. E esse cara tava falando meio que, meu Deus, como assim você passar por câncer e tal. E eu acho que é porque possivelmente ele é jovem demais, ele não passou por alguma coisa mais preocupante. E isso acontece. E não tô falando, meu Deus. É no sentido de que geralmente a gente passa por coisas mais importantes, mais pesadas, quanto mais décadas a gente tem. Eu que fui uma das diferentonas pra ter isso na minha segunda década de vida. Mas... E eu achei interessante ele falando, tipo, como ela sobreviveu, mentalidade, como ela tá... Porque a mulher era bem vívida e, tipo, animada e tal, e... Eu não lembro, eu só lembro que ela falou de que quando ela teve câncer, fez ela lembrar de viver em vez da profissão, ser muito dedicada à profissão e ganhar dinheiro e tal. E eu fiquei pensando, achei interessante de que, pelo menos na minha opinião, talvez seja porque eu especificamente sou uma pessoa que sempre gosta de ficar ouvindo outras pessoas mais experientes, contando sobre a experiência dela e contando esses momentos mais tristes, mais dolorosos e tal. Eu sempre fui meio estranha, assim. Eu achei bonitinho o pensamento dele, não foi nada... Literalmente, eu achei muito bonitinho. Porque ele ficou meio que besta de
ver que uma pessoa passou por momentos tão difíceis e continuou vívida, empolgada e tal. Meio que não perdeu o brilho. Fiquei pensando assim, por que que é tão estranho? Assim, eu recentemente saí desse limbo de meus traumas, né? Tipo, ter câncer na adolescência, perdi minha adolescência. Aí depois eu fiquei curada literalmente no Covid. Então, tipo, eu tinha crise de pânico também. Eu não saía de casa porque eu tinha crise de pânico. E eu ainda tava meio recente que eu tinha câncer. Tipo, todas as dores, juntando com o fato de que a minha cabeça não tava desenvolvida ainda quando eu tive todas essas dores. Eu acho que o mais comum, é que momentos mais dolorosos assim acontecem quando a gente tem mais idade. Por exemplo, a partir dos 30 anos, que sei lá, você tem um filho e perde o filho, seus pais morrem. Quando a vida vai ficando mais complicada é quando você tá ficando mais velho. E também tem um negócio de que, tipo, quando você não viveu, você meio que fica como você está assistindo, você olha assim e fazer tipo, você teve câncer, você perdeu sua perna. E tipo, sim, são coisas muito complicadas. Eu quase enlouqueci. Literalmente, eu quase enlouqueci. Depois que eu fiquei curada do câncer. Mas isso é outra história que eu vou contar em outro vídeo. É enlouquecedor, mas eu acho interessante que desde pequena eu gosto de psicologia e a cabeça humana. Eu acho interessante o fato de que quando não é com a gente não tem a capacidade mental. Não tô falando assim, ai, burro. Tô falando, o nosso cérebro não consegue computar uma pessoa viver uma dor tão forte e continuar animada. Não ir pra, tipo, melancolia, depressão, não sei o que, se excluir. Porque eu sempre fui um tipo de pessoa que falava, tipo, eu tenho câncer e tal. Eu nunca fui mais triste e tal. E quando não é com você, as pessoas sempre reagiam, tipo, e você tem esse pensamento, nossa, e você tá tão animada assim, tipo, sim. Porque a outra pessoa que tá assistindo, ela tá literalmente só assistindo. Mas quando é com a gente, é literalmente você escolher entre você vai morrer vivo ou você vai levantar e seguir sua vida. Porque eu passei, sei lá, 4 anos. Eu fiquei doente emocionalmente. E então eu passei 4 anos, literalmente, meu Deus, eu odeio tudo, por que tinha ter sido eu, por que eu perdi minha adolescência, por que eu não pude ir pro colégio, porque foi junto no Covid, e, tipo, todos os porquês e porque foi comigo e minha vida foi destruída, e realmente, muitos anos da minha vida foi destruído. Mas eu literalmente cheguei num momento que eu vou contar mais profundo, que é literalmente o nome do canal, Bem de Perto. Eu vou contar bem de perto, paduntes. Sobre essa crise que eu tive, que eu acho que é muito importante, porque eu também não sei como eu fiz, só sei que eu cheguei aqui. Então eu vou contar o que aconteceu, pra ver se vai que ajuda outra pessoa, né? Porque eu também não sei como eu saí. De que eu cheguei no momento, isso foi em 2024, de que eu olhei assim e eu fiz, meu Deus, 2024 eu tinha 23. Eu olhei assim e eu fiz, meu Deus, a minha vida acabou. E na minha experiência, realmente tinha acabado, porque como eu tava vivendo muito reclusa, eu tenho crise, eu tava muito mal mentalmente. E eu não conseguia voltar pra sociedade. E na minha história, quando eu era criança, eu conheci muita gente deficiente que realmente passava o dia todo em casa por anos. Ficavam trancados dentro de casa, não trabalhavam, não estudavam, literalmente a vida dele era deixar o dia passar. E era como eu tava vivendo em 2024. Teve um dia que eu cheguei à conclusão e eu fiz, meu Deus, eu vou viver igual essas pessoas que eu vi crescendo. Eu sei lá, passei 1 mês, 2 meses nisso de, meu Deus do céu, acabou. No sentido de que eu estou viva, mas eu estou esperando chegar o dia que eu vou morrer. Eu realmente conheci, tipo, 3 pessoas próximas da minha vida que foi assim. Não, 5. Porque essas 2 pessoas trabalhavam, mas, tipo, mentalmente não tava nada bem.
Então, tipo, eu literalmente cheguei e fiz, tipo, acabou. Mas, quando ele é assim, eu fiz. Eu não aguento mais viver agora. Quantos anos mais eu vou viver? Então eu vou sair daqui. E foi quando eu levantei assim e fiz, tipo, não vou ficar aqui. Não vou ficar aqui, porque eu não tô aguentando agora. Imagina, sei lá, vai que eu vivo até os 58 anos. Eu tenho 23. Isso são 35 anos. Eu vou passar 35 anos. Tipo, e é literalmente isso. Tipo, dói pra caralho. Dói muito. Mas é literalmente. Não tem o que fazer. Ou você vive uma vida infeliz e você se mata em vida. Ou você levanta. E quando você levanta, você começa a perceber de que. Porque, assim, quando você passa uma vida bem complicada, quando você sai dela, ou quando você mentalmente sai desse negócio ruim, você começa a ver que a vida é linda. Tem um vídeo da Drew Barrymore que ela sai assim na chuva e tipo, ai, chuva, por quê? Porque desde, sei lá, os 12 anos da vida dela, ela teve uma vida muito ruim. Então, quando ela finalmente se soltou dos traumas dela de infância, não sei o que, quando ela finalmente, tipo, não tinha mais a bagagem, as dores do passado, ela se sentia ao ponto de, meu Deus, tá chovendo, olha essa cara, essa chuva caindo na minha cara. E é bem assim mesmo. Você olha assim o pôr do sol e faz, meu Deus, olha esse pôr do sol. Top. Eu literalmente tenho mais de 100 fotos no meu telefone. De março até hoje. Porque é quando você se liberta das dores, basicamente tudo é lindo. E não é que tipo, ai, você está drogada. Não, é porque realmente, quando você tem uma dor muito forte, nada no mundo existe além da sua dor. Nada. Eu acho que é uma coisa do cérebro que a gente tem, meio que um erro de software, de que quando a gente tá sofrendo emocionalmente, nada não é tipo, nada é mais importante, não existe outra coisa. Porque quando a gente tem coisas importantes, tem coisas tipo, muito importantes, poucos importantes, mas tipo, quando a gente tá numa dor, nada mais existe. Não existe. Não, coisa menos importante, é tipo, não existe outra coisa. Só a minha dor. E quando a gente sai, e quando a gente não tem mais a dor, ela. Porque é como se, dores emocionais é como se fosse a ferida aberta. Tipo, essas minhas cicatrizes aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo. Se não dá pra ver, melhore. Melhore. Procure ver. Quando eu fiz essa cirurgia, doeu muito, tava aberto, saía sangue, não sei o quê. Hoje, tem vários anos. Visualmente ela está aqui, eu sei o que aconteceu, mas com traumas é tipo isso. Enquanto você está sofrendo a dor e tal, tá saindo sangue, tudo que você consegue olhar é pra essa dor. Quando passa, não é que eu esqueci, é diferente, é diferente. É literalmente isso aqui. Tipo, não sumiu, eu não ignoro, mas não faz a menor diferença. É tipo isso. Aquela ingenuidade daquele moço, quando ele perguntou isso, eu olhei e sabendo, sendo essa pessoa que já passou por isso, possivelmente você é muito jovem se não passou por uma dor muito forte. Qualquer ser humano, se você passa por uma dor muito forte, ou você se mata em vida, ou você escolhe sair. Porque quanto mais tempo você passa, maior ela vai ficando. E você vai percebendo que, tipo, sua vida vai se fechando. Ou então até quando você vive, mas você tem a dor ainda, é bem desconfortável. Então, a decisão de você simplesmente fazer, uau, quase morri. Agora eu vou viver e é isso. É bem libertador. No sentido de, tipo, não é muito difícil. Mas possivelmente eu tô falando isso como pessoa que, sei lá, passou 9 anos disso. Ai, não é muito difícil. Corta para todos os meses que eu passei chorando na minha cama. Aí, carinha que eu vi no Twitter. É essa a resposta. Você literalmente não tem outra escolha. Se você se respeita e se você quer viver uma vida confortável, essa é a única opção. Não tô falando isso tipo, ai, amargurento ou nem nada. É literalmente isso.
E você, se está vendo esse vídeo agora e você está passando por uma dor muito grande, não precisamente tem que ser câncer. Todo mundo tem uma dor muito grande. Quando eu tava no momento de minha ferida tava sangrando e eu achava que não existia nada além da minha dor, eu achava que, de verdade, tipo, minha história era muito específica, porque realmente o meu diagnóstico é muito específico na galera, assim, de câncer e tal. Mas todo mundo tem um sofrimento. Tem uma galera que, sei lá, foi sequestrada pelo pai, tem uma galera que foi, sei lá, teve uma galera que vai pra Europa e é sequestrada, tipo, todo mundo tem um trauma muito pesado. E infelizmente a gente não pode reverter ele, voltar no passado e impedir dele acontecer. A única coisa que a gente pode fazer é decidir que no futuro a gente vai ter um futuro melhor possível. Você tem que sentar e você tem que fazer, tipo, sim, foi uma injustiça muito grande que aconteceu comigo, sim, eu nunca sofri tanto como eu sofri nesses anos, mas eu quero viver mais. E é por isso que tem aquelas coisas de tipo, ai, fulano perdeu as pernas e mesmo assim trabalha. Que eu sempre, antes de eu ter câncer, eu achava muito, antes de eu virar PCD, eu achava muito, por que você tá fazendo esse vídeo? Porque o problema da TV brasileira é que fazia tipo, Caio perdeu as pernas e mesmo assim, não sei o que, tipo, calma, é um fato, tipo, ele continua vivo. Eu não tinha passado ainda por esse negócio. Eu acho que era literatura. A literatura me fazia saber levemente sobre isso. Mas, tipo, eu acho que também é a dramatização que a gente faz falando. Aí, quando alguém vê alguém falando sem a dramatização, fica tipo: uau, uau, você é um super-humano. Não sei se eu sou uma super-humana. Eu só sei que na minha concepção e possivelmente na concepção de todo mundo que passa por isso, não é nada demais. É tipo você escolher comer pão com ovo ou ficar com fome. Mas no final você descobre que o pão com ovo é um sanduíche de, sei lá, feito pelo melhor chefe da cozinha europeia. Por quê? Porque uma vez que você passa e você senta e faz, sim, foi uma injustiça do caralho, mas eu vou viver, a vida é muito bela. Eu acho que é por causa disso, que tipo, você tava na merda, e quando você sai da merda, você faz tipo, uau, existia um mundo além da merda. E eu espero que o carinha que viu, o carinha que botou aquele tweet, não tenha coisas traumatizantes. Eu espero que ele nunca precisa saber como que nós que passamos por coisas dolorosas sobrevivemos. Não precisa saber não, tá bom, tá tudo bem. Não precisa saber, eu espero que você continue inocente e não precise descobrir como é que se passa por isso.